mais um episódio do B Mais Cash, o podcast da corretora Ânima. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, Ataíde Mendonça, Head de RH, vai compartilhar um pouco aqui da experiência dele nesse mercado de tecnologia, como Head de pessoas, Head de RH. Também está me ajudando aqui como host, Anderson Murilo Ferreira. Isso aí, gente. Podia vir mais, né? Mas tá tudo Estaremos bem. mais vezes aqui. Quando ele vem, já tá bom. Tem que agradecer. Né? Hoje também é um dia especial, é meu aniversário, faço 49 anos. Pô, dia 28 de outubro. Exatamente. Obrigado. Não é 59? Você tá Não, com cara 49 de 59. anos. Sim. 40... Parabéns. Obrigado. Japonês engana, né? Pois é. Então hoje estou fazendo Parabéns. 49 anos aqui, mas estamos aqui firme no podcast. Convido o pessoal para sua festa, então. Cara. Não vai ter festa hoje, infelizmente. Ó, o Japa dando tchau, ó. A agenda tá difícil, mas nos 50 anos, quem sabe, né? É uma Boa. data importante, aí eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Mas obrigado, Anderson, por ter vindo. Obrigado, Ataíde. Eu que agradeço. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui do Ataíde, falar um pouquinho dele, fala um pouquinho de você, da sua carreira, um pouquinho, de onde você está, enfim. Bom, como o Sérgio me apresentou, né? Eu sou o Ataíde, eu tenho 45 anos, desses 45 anos trabalho com gestão de pessoas há 22 anos. Comecei minha carreira com 18 anos de idade em operações de call center, contact center. Naquela época nem existia CX e CS, né? Então, me descobri ali fazendo faculdade de administração e trabalhando em operações de telemarketing. E aí me colocaram dentro da área de RH e eu costumo dizer que RH é um monstrinho que quando pica você, você nunca mais quer largar disso. E aí me formei em administração, fiz pós em RH, MBA em gestão de pessoas e também sou formado em marketing. Então, estou há 22 anos aí nessa área. Olha só, bastante abrangente, né? Que legal, que legal. E, na sua visão, quais são os principais pilares de uma cultura organizacional sólida? Né? E como é que uma empresa pode garantir que esses valores sejam realmente vivenciados ali na companhia? No dia a dia. Sérgio, eu acho que quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem que pensar no propósito da empresa, na missão, visão e nos valores, né? E quando a gente pensa no propósito, missão, visão, dentro destes valores, quais são esses valores? Definir muito bem esses valores, o que se espera de comportamento das pessoas para estarem ali no dia a dia e o que não se espera, né? E somado a isso, ter coerência no discurso, né? Desde cima para baixo. Porque cultura não é só frase na parede. A gente tem que ter coerência naquilo que a gente está falando. Do porquê estamos aqui, para que estamos aqui, qual é a nossa visão de futuro e dentro desses valores, praticá-los no dia a dia. Né? E se eu não tenho coerência naquilo que eu coloco como cultura organizacional, eu não tenho uma cultura organizacional. Então, eu acredito que para ter uma cultura sólida, precisa ter isso muito bem definido e muito bem coerente e praticado no dia a dia. Só aproveitando, se uma empresa não implementa uma cultura, quais são os principais problemas que ela pode ter ali no dia a dia, na sua visão? Eu acho que a alta retenção de pessoas, porque eu não sei do que se espera de mim, né? Tá bom. Quais são os comportamentos. E eu acho que a cultura organizacional, além do impacto que a gente tem para as pessoas, a gente tem para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos stakeholders, porque a cultura também está ali, né? Quando a gente escolhe um parceiro, quando a gente escolhe um cliente, quando a gente escolhe um fornecedor. Então, quando eu não tenho uma cultura, eu não sei para onde eu estou indo, né? Eu não tenho essa direção e essa diretriz. Acho que esses são os maiores impactos. Legal. E o papel da liderança nessa questão da manutenção da cultura? Como é que... porque vem do exemplo ali de cima, né? Dos líderes. Sim. Né? Como fazer isso e pensando também nesse mix de gerações que tem hoje, né? Tem a nossa, estou permitindo aqui falar nossa geração, embora eu sou muito mais novo que vocês. Eu tô com 35. Mas você tem a geração mais velha, você tem a geração média, você tem a geração que está vindo. Sim. As duas outras, né? Já foi a Y, já foi, está na geração Z. Então, como é que está esse desafio para fazer a manutenção dessa cultura em várias gerações dentro de uma companhia? Boa pergunta, Sérgio.
Eu acho que o líder, ele é o detentor dessa cultura. É ele quem cascateia isso para as pessoas, para os times e para quem ele está liderando. Quando a gente tem uma cultura, ainda que muito bem definida e muito bem estruturada, mas se eu tenho líderes que não possuem a prática daquilo no dia a dia como exemplo daquela cultura, ela destoa da prática daquelas pessoas que ele está gerindo, né? Então, se eu não tenho coerência naquilo... Eu vou dar um exemplo. Aqui na nossa empresa não é permitido chegar atrasado nas reuniões. E aí eu tenho líderes que chegam atrasados nas reuniões e cobro dos meus liderados que eles não cheguem atrasados nas reuniões. Então não há coerência nessa cultura. Eu acho que o grande desafio da liderança é ecoar aquilo que está muito bem definido dentro da cultura organizacional. E aí não há crítica em cultura. Existe cultura que é ok, que faz sentido para mim, existe cultura que não faz sentido para mim. E aí as pessoas vão entendendo qual é que faz sentido para elas, né? A gente chama de match, de fit cultural. Putz, eu me identifico com esse tipo de cultura, eu não me identifico. E tá tudo certo, né? Mas eu acho que o grande desafio da liderança é o discurso e a prática. Né? Como que eu pratico aquilo no dia a dia dentro do meu discurso. É ser a cultura, né? Os líderes têm que ser a cultura. E aí eu falo que não é só dos líderes, é do CEO, são dos C-levels, dos executivos, dos heads, e aí vai cascateando. Porque quando a gente também fala de cultura organizacional, se eu faço um trabalho da base para cima, eu tenho um choque de cultura. Então eu preciso trabalhar a cultura aqui em cima para ela cascatear e nivelar todo mundo daquilo que se espera no âmbito de valores, missão, propósito e visão. Faz sentido isso? Total. Total. Me conta uma coisa. A questão da liderança hoje é você conseguir fazer com que os liderados entreguem o resultado esperado, que esse time seja um time vencedor, mas você tem um processo aqui que o líder, ele também, de alguma forma, ele precisa estar ali com a espiritualidade, com a saúde física, com a saúde mental, com o planejamento financeiro dele muito bem resolvido, até para que ele possa, nessa parte comportamental, trazer o time junto, né? Sim. Porque não adianta o cara ser muito bom tecnicamente, ser um cara que conhece muito sobre aquele tema, mas ele não está ali, de alguma forma, bem resolvido. Como que as empresas deveriam trabalhar para ajudar esses líderes? Porque no final do dia, o líder ele acaba sendo também o quê? O mentor desses liderados, Total. né? Como que a empresa pode ajudar o líder a se transformar num mentor para os liderados, na sua visão? Eu acho que as empresas precisam investir nas lideranças. Tá né? bom. E existem líderes bons como não existem líderes bons. Tá. E eu vejo muito hoje as empresas cometendo um erro muito grande, que é a pessoa ela é muito boa tecnicamente. Sim. Então, se ela é muito boa tecnicamente, eu não quero perder esse talento, o que eu faço? Coloco ele numa posição de liderança. Só que ele não tem skill para ser líder. Sim. Ele não gosta de ser líder. Ele é bom técnico. Então, ele é um especialista, ele não é um líder. Então, quando eu tenho essa cadeira de liderança, esses líderes, e eu invisto nessas lideranças que, de fato, tem esse propósito de ser líder, de criar algum impacto positivo na vida das pessoas e dos seus liderados, a coisa tende a fluir melhor, como você mesmo trouxe, né? Mas se a empresa não faz um investimento nesse time de líder, é complexo. A gente acaba perdendo pessoas e acaba perdendo bons técnicos, porque eles não querem seguir isso. Por isso que a gente tem carreira em Y, né? Então eu sou especialista ou eu sou um líder. Ou seja, só dá para ser um ou outro, não dá para pegar um especialista que é muito bom tecnicamente, transformar ele no líder, ou as companhias não têm tempo para isso hoje? Dá para seguir esse caminho, mas a pessoa precisa querer, né? É muito do propósito de vida dela, né? Qual é o legado que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui, né? Então eu posso ser muito bom tecnicamente e posso ser um bom líder também, um exemplar líder. Acho que não foge disso. O que eu vejo é que hoje acontece muito líder despreparado e empresas não investindo nessa capacitação e nesse desenvolvimento dessas lideranças. E aí é onde a gente acaba perdendo pessoas. Então eu prefiro investir nessa liderança
do que ter um custo de ineficiência das pessoas, de desligamento, off-board e etc. Legal. Mas você acha que, por exemplo, entender um pouco da ambição dessas pessoas Total. faz uma diferença? Porque o que acontece hoje? Você tem pessoas que têm uma ambição grande, que querem fazer um sacrifício grande e vão ter ali um prêmio grande a buscar. E a grande maioria das pessoas que, de alguma forma, têm uma ambição pequena, querem um prêmio pequeno e pouco sacrifício. Uhum. Então, o líder, a partir do que você identifica um pouco mais dessa ambição de crescimento, Sim, porque ele, às vezes, ele pode chegar a ser um CEO da empresa porque isso está dentro dele, sim. e isso é uma coisa que não necessariamente a empresa vai ter que desenvolver isso, mas isso é uma coisa que é uma parceria, né? Agora, acho que esse é um grande desafio muitas vezes, né? Porque você pode falar para o líder assim, cara, tá aqui, ó, você pode construir essa carreira, você pode ter esses níveis salariais, esses níveis de atuação, mas será que o cara quer? Exato. Né? É E a isso. gente às vezes quer insistir muito com pessoas que a ambição é muito pequena, né? E a gente evita algumas conversas difíceis, né? No sentido de, eu não quero muito me intrometer na vida daquela pessoa, então eu evito esse tipo de conversa difícil. E eu sempre gosto de provocar essas conversas difíceis para entender por que você gosta de abacaxi e você gosta de goiaba. Então eu não vou fazer a mesma coisa para vocês dois, porque eu sei que não vai trazer o mesmo resultado. Então eu preciso saber, dentro do meu time, como lidar com cada pessoa, qual é o propósito de cada pessoa, qual é o legado de cada pessoa, e entender que são pessoas diferentes e tá tudo certo, né? Cabe ao líder entender e flexibilizar isso. Comunicação é a chave, né? É o segredo do negócio. Legal. E também hoje, quer dizer, definida essa questão da cultura e já sabendo dessas dificuldades, na hora de recrutar as pessoas, né? Você falou lá do fit cultural. É fácil você identificar que aquele candidato tem o fit cultural? O que vocês fazem para identificar esse fit cultural? Quando nós temos os valores muito bem definidos e os comportamentos que se espera, através desses comportamentos eu posso fazer algumas perguntas para entender se aquela pessoa candidata tem o fit cultural que eu espero, os comportamentos que eu espero. Aí são técnicas, né, de pessoas que trabalham com recrutamento e seleção fazem nesse sentido. Mas eu só posso ter essas perguntas quando eu tenho os comportamentos esperados muito bem definidos. Se eu não tiver, eu não consigo. E quando se tem esses comportamentos esperados, ele serve como base para uma avaliação de desempenho, para um plano de desenvolvimento individual, para um one-on-one, por exemplo. Então, tudo está atrelado à cultura organizacional, né? Então, acho que é por Sabe esse uma caminho. coisa que eu percebo muito? É o nível de despreparo das pessoas para uma entrevista de emprego, né? Eu converso muito, enfim, nos projetos que eu atuo e trabalho. Eu acho assim, a primeira coisa, se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que entender o que a empresa faz, qual é a visão da empresa, qual é o mercado que ela atua, se aquela área é uma área que você se identifica em estar trabalhando naquela empresa, naquele ramo de atividade. Quer dizer, isso é o básico para que você participe de um processo de recrutamento e seleção, que é mostrar o nível de interesse de estar ali resolvendo um problema e participando daquela história. Sim. Só que hoje, praticamente, 95% das pessoas, elas não se preparam para a entrevista de emprego. Ela só chega e fala, cara, é uma vaga aqui de apertar parafuso. Ela nem entrou no site da companhia. Isso que hoje você tem internet, né? Tem tudo, você tem Instagram. Na época você não tinha nada disso. As pessoas não se preparam. Às vezes, para um lugar que ela vai ficar 8 horas por dia da vida dela, às vezes por anos, e que ela não se preparou. Da onde você acredita que vem essa falta de interesse? Por que as pessoas chegam tão mal preparadas para um processo de recrutamento e seleção, na sua visão? Eu acho que não é falta de interesse. A gente está vivendo um processo de diversidade geracional. E essa nova geração que está vindo vem num outro movimento e num outro approach. Quando eu falo de uma geração Y, a gente foi muito educado por base familiar de você vai para uma entrevista de emprego, filho, entende o que essa empresa faz, então a gente já vem de uma outra estrutura. Hoje essa diversidade geracional já está pensando em outra coisa. Eles são mais imediatistas, eles querem as coisas para ontem, mas eu vejo também um papel crucial do RH quando eu faço uma convocação para uma pessoa candidata,
dar esse tipo de orientação para essas pessoas. Uhum. É nosso papel também Claro, como esse RH feedback, dizer, né? exatamente, olha, nós vamos ter uma entrevista, seja ela presencial ou Uhum. remota, mas é importante você entender o que nós fazemos, qual é a nossa cultura, para saber se faz sentido para você participar do nosso processo. Claro. Então, acho que vai muito do papel do RH fazer esse tipo de De trabalho já com essas alinhar essa pessoas. expectativa, né? Exatamente. Não ficar esperando ver quem que toma essa iniciativa. Né? Exatamente. Porque aí a gente Uhum. acaba não criando muitas expectativas e deixando Uhum. essa pessoa candidata mais preparada para a entrevista. Legal. Bom, puxando o seu gancho lá que você estava falando um pouquinho de performance e tudo mais, pensando que a gente está no mundo de transformações rápidas, né, busca incessante por lucros e resultados, como fazer isso, né, equilibrando com cuidado com as pessoas, com a gestão de pessoas e tudo mais, nessa questão de performance, né, avaliação de performance. A gente vive agora num modelo, para trabalhar cultura, num modelo híbrido ou 100% home office, ele é bastante complexo, né? Uhum. E aí eu gosto muito de trocar a questão do comando-controle por confiança, né? O fato da pessoa estar na residência dela não significa que ela não está produzindo, né? E eu sempre gosto de trabalhar na base da confiança. O que me importa é o que você está me entregando e a qualidade do que você está me entregando. Então, eu tiraria e trocaria a palavra comando, controle. Eu tô aqui para ficar te olhando, deixa a tua câmera ligada 8 horas por dia para saber se você está trabalhando ou não. Não faz muito sentido para esse mundo que a gente está vivendo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a confiança da pessoa, a pessoa cria uma relação com a gente de respeito. Então elas começam a entender de que tá tudo bem eu fazer uma pausa aqui de 20 minutos porque eu preciso atender o interfone. Ok, tá tudo certo. Então eu acho que nesse mundo, né, de velocidade de resultado, de entrega, tudo para ontem, eu trocaria essa questão do controle, comando-controle, por confiança. A gente precisa passar a confiar mais nas pessoas. E você acha que isso já é uma realidade nas empresas? Eu acho que principalmente de TI, que tem bastante pessoas no home e no híbrido. Sim. Embora aí os gigantes aí nos Estados Unidos Sim. trocaram para presencial. Sim. Mas você acha que isso é uma realidade hoje? Total. Confiança. Tem muito a ser feito, né? Tem um caminho longo a ser percorrido, mas eu acho que já estão entendendo que esse é o caminho mais correto para se seguir, tendo confiança nas pessoas. Então a gente está aqui no caminho correto, porque aqui na corretora a gente faz híbrido, né? E é no aspecto da confiança, ninguém aqui fica... Deixa a câmera ligada aí 8 horas por dia. Ô, Sérgio, né? Então acho ou que... 8h30 eu já tô te chamando por uma Exato. Estamos no caminho certo, então. Sim. A gente até conversou um pouquinho antes. Eu acho que o grande ponto aqui dessa conversa é o quanto que cada pessoa assume o papel de protagonista da vida dela. Sim. Porque a partir do momento que você se torna protagonista da sua vida, que você define ali dentro da sua ambição de crescimento, aonde você quer chegar, e o quanto que você vai construindo essa trajetória na busca de conhecimento, na entrega de resultado dentro da empresa, né? É por aí que a coisa vai. Porque se a gente tiver que ter o papel de ficar vigiando, o papel de ficar punindo, quer dizer, a gente está numa relação que as pessoas precisam ser mais protagonistas da sua vida. Sim. E as empresas elas vão fornecer meios para ajudar no protagonismo que essa pessoa quer ver. Uhum. Então eu acho que trazer um pouco mais para essas pessoas terem esse nível de conhecimento do que eu sou, o que eu quero, né? Para que eu quero, isso. né? Então acho que isso é o ponto X da questão, né? Senão a gente está tratando as pessoas ali de forma ainda muito infantilizada, né? Eu vou te dar castigo, eu vou. Exato, assim, e a gente né? E tem muito tem que ser mais papel esse da hábito de empresa, penalizar, né? E eu acho que conversas difíceis numa troca numa, por exemplo, eu gosto muito de um livro da Brené Brown que ela fala, o nome do livro é Arte de Liderar, ela fala, conversas difíceis, trabalho duro, coração pleno. Uhum. Então, assim, essas conversas, elas são de extrema importância, né? Sim.
E aí, quando você tem esse tipo de conversa, olha, vem cá, eu como líder também, mostrar as minhas vulnerabilidades. E tá tudo certo eu mostrar para o meu liderado que eu também tenho as minhas vulnerabilidades. Isso estreita esse tipo de relação. Claro. Isso estreita a confiança e o diálogo. E quando se tem confiança, comunicação, diálogo e transparência, a coisa flui de forma orgânica. Né? E então, essa questão do ser punitivo, de sempre dizer, a pessoa X, né, já está fazendo pré-julgamentos. Então, tem um caminho longo a ser percorrido aí nesse sentido de que o líder, ele pode ser um líder na vida daquela pessoa, né? E eu sempre olhei muito para os meus líderes e pensava comigo, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem aquela pessoa, sabe? De se espelhar como líder. Como eu já tive líder ruim também, tá tudo certo. Você acha que, em cima desse teu ponto, falta para as pessoas uma reflexão de pensar o seguinte, quanto que é o meu valor? Então vamos pensar o seguinte, eu estou valendo 3 mil reais, ok. Eu quero valer 15 mil reais, eu quero valer 50 mil, eu quero valer 100 mil, ok. Se eu quero valer 15 mil, qual é a trajetória que eu tenho que percorrer para que isso aconteça? Seja na vertente conhecimento, seja na vertente resultado, seja na vertente clima, seja na vertente apoiar as pessoas que estão ali ao lado, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas não fazem exatamente uma reflexão de quanto é o seu valor. Porque se você sabe aonde você quer chegar, você vai montar um plano estratégico e você vai construir a sua carreira para chegar nesse ponto estratégico. Sim. Você acha que também não falta muito o autoconhecimento das pessoas? Porque muita gente fala assim, eu queria ganhar 10 mil, eu queria ganhar 30 mil, eu queria ganhar 50 mil. Tá bom, mas o que você está construindo nessa direção? Como fazer, né? Pra chegar lá. Mas você acha que isso também... as empresas hoje, elas têm esse tipo de conversa mais aberta com os colaboradores, para ter esse nível de entendimento, até para ajudar nessa, como um farol mesmo, né, para guiar esses caras. Né? Acredito que empresas, sim, possuem esse tipo de cultura, mas tem empresas que ainda não, né? E eu acho que está muito ligado também dessa iniciativa dessa pessoa profissional de saber o que ela quer para daqui 5, 10, 15, a curto, médio e a longo prazo. Claro. E eu vou te falar que eu aprendi isso a duras penas com muita terapia, tá? Porque eu, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu não sabia. Eu tive que fazer um exercício de olhar para o meu Ikigai, de revisitar o meu propósito de vida a cada 6 meses e fazer planejamento financeiro, olhar para a minha espiritualidade, olhar para o meu trabalho, saber dividir, né, o meu tempo entre trabalho, Ataíde profissional, Ataíde pessoa, finais de semana. Então vai muito disso também. Precisa ter essa iniciativa e muito apoio com um especialista da área, como foi o meu caso. Eu tive que ter a ajuda de uma psicóloga para me ajudar nesse planejamento, para ser uma pessoa melhor, né? E aquilo que eu ecoo é aquilo que o universo me devolve. Então isso também traz isso para o ambiente de trabalho. Que tipo de pessoa eu estou sendo no meu ambiente de trabalho? O que eu estou ecoando ali dentro, né? E certamente, uma hora, o universo ele vai te devolver aquilo que eu ecoo. Sem dúvida. A gente teve um episódio muito bacana, não sei se você viu, com o Marcelo Melino. Sim. Conversou aqui comigo, a gente foi muito para essa linha, né? Ele é um conhecedor desse tipo de assunto muito legal. E, pô, a vida não é só você nascer, estudar, trabalhar e morrer, né? É muito mais do que isso. Então, foi bem nessa linha. Se você viu, você deve ter gostado, né? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre saúde mental, né? Boa. Esse é um tema que tá bastante aí, circulando bastante aí na mídia, e hoje os problemas de saúde mental vêm aumentando consideravelmente, os números de afastamento na Previdência Social muito com esse CID aumentou muito, né? Aí vem a NR1 para tentar mitigar um pouco isso. Exatamente. Né? Mas com a NR1, sem NR1, enfim, o que as empresas, né, têm feito, o que elas devem fazer para cuidar um pouco da saúde mental das pessoas, que no final do dia vai impactar na entrega, né, das empresas, no atendimento ao seu cliente, enfim, tudo mais.
Eu acredito muito que as empresas precisam investir em ações como rodas de conversa, proporcionar ambientes psicologicamente seguros e não tóxicos, né? Os casos de burnout têm aumentado absurdamente, e quando a gente vai fazer uma análise profunda do porquê, muitos deles não é só pelo excesso de trabalho, e sim por exposições desnecessárias da liderança, né? E isso acaba impactando fortemente. Então eu acho que proporcionando, né, rodas de conversa, apoios, ambientes psicologicamente seguros, onde eu possa me expressar e poder falar sem ter nenhum tipo de julgamento ou nenhum tipo de opressão, isso já facilita muito, além de um conjunto de benefícios que a gente pode trazer para essas pessoas, né? Uma boa assistência médica, um convênio com academias, terapias ocupacionais. Então, tudo isso, se está dentro, né, da cultura, e se a empresa acredita que esse é o caminho mais seguro para que a gente não perca essas pessoas que, de certa forma, têm os seus talentos, mas acabam se perdendo no meio do caminho por conta de doenças ocupacionais, porque a gente não olhou, né? Eu olho de maneira reativa e não proativa. Como é que eu estou olhando o meu relatório de sinistralidade, por exemplo? Né? Quando eu faço um score ali, olhando para o meu time, qual é o problema mais que eu tenho? É físico? É mental? É emocional? É de alimentação, nutrição e etc. Então eu acho que as empresas precisam olhar mais para isso, com um olhar mais cirúrgico, para ser mais estratégicos para uma tomada de decisão. Sim, colaborando em cima desses pontos que você está colocando, tem um ponto muito importante que eu sempre bato, que o colaborador tem que ser protagonista da vida dele. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Porque a partir do momento que ele tem essa consciência, o que acontece? Ele tem lucidez para tomar boas decisões. Sim. Porque no final, tudo é resultado. Então, se eu tomo uma boa decisão, me gera um resultado. Qual que é a dificuldade hoje das pessoas, na grande maioria das vezes? Não ter a capacidade de tomar boas decisões. Perfeito. E por quê? Porque muitas vezes a gestão das emoções não está ali de alguma forma bem equilibrada. Mas como é que você faz a gestão da emoção? Então você tem os pilares: espiritualidade, saúde física, saúde mental, planejamento financeiro. Então, as pessoas, elas deveriam cada vez mais investir em colocar um tijolinho por vez em cada uma dessas caixinhas, que é o que a gente tá falando. Pô, legal, como é que eu trabalho a espiritualidade? Cara, ser do bem, fazer o bem. E ter fé, acreditar em Deus, não discute religião. Como é que você cuida da saúde? Simplifica. Um médico de confiança, exames regulares, alimentação 80-20, exercício, ou dormir bem, não ter vício. Assim, vai fazendo de forma simplificada, trabalhando cada um desses pilares, que aí o que acontece no final? No final, você já vai melhorando cada uma dessas características. E o cara passa a ser o protagonista. E aí, qualquer ação que a empresa queira fazer, ela vai estimular ele, mas ele já está comprado com a ideia. Perfeito. Porque isso é para a vida dele. Perfeito. Não é para a vida da empresa. Tudo bem, a empresa tem produtividade, quer que diminua o custo do plano de saúde, tem vários fatores. Mas o fator mais importante é ele. Né? Eu acho que é um pouco dessa... E se ele não consegue fazer isso de forma sozinho, Sim. tem que ter um apoio psicológico. Foi o que você fez. Por quê? Porque às vezes o cara tem que entender quais são as crenças, quais são as janelas quírias, quais são as dificuldades. O que está bloqueando esse cara a fazer ali o correto no dia a dia para melhorar ele como ser humano, né? Sim. Então, por isso que todas essas ações orquestradas e sendo trabalhadas da forma correta, coloca ali como centro das atenções. Perfeito. Né? E acho que é por aí Perfeito. o caminho, né? E eu acho que é quando eu falo da vulnerabilidade, né? Quando eu passo a entender que eu tenho N vulnerabilidades e vou trabalhar e desenvolver essas vulnerabilidades, já é um grande passo. Claro. Então, quando eu comecei este processo, foi um processo muito doloroso, desafiador. Há 10 anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, o Ataíde nunca falava de investimento. Nunca pensava
em investimento. Hoje eu já penso em Deixa a investimento. vida me levar. Exato. Eu nunca pensava. 7 anos atrás a gente só pensava em dívida. Eu não pensava em terapia. Eu achava que terapia era coisa de maluco. E hoje eu falo, gente, por favor, façam terapia, tá? Gente feliz não incomoda a vida dos outros. Sejam felizes e ajudem uns aos outros. É isso aí. Então eu sou super a favor disso, assim, de se conhecer. E quando você se conhece e ultrapassa essas barreiras da vulnerabilidade, o processo fica mais fluido. Você se aceita melhor e você fala sobre as suas vulnerabilidades para as outras pessoas e tá tudo bem, as pessoas vão te acolher, né? E aí é onde entra a cultura, de uma cultura acolhedora, de um espaço aberto para a comunicação, para o diálogo. Então é isso que eu tenho trabalhado para que a gente desmistifique isso e tenha essas conversas mais fluidas, que é a cultura do feedback. O pessoal que está vendo aqui, ouvindo a gente, deve estar achando, nossa, que fácil, é só fazer isso, vamos simplificar, que nem o Anderson falou, faz isso, faz aquilo. Mas na verdade é muito difícil, o desafio é enorme. Cada pessoa, é um indivíduo, é individual, cada pessoa tem suas crenças, que nem você falou, tem uma origem, né? Tem sua fonte de problemas, enfim. Então o desafio é enorme. E aí, quer dizer, aonde ele passa ali, né, metade do tempo dele que é trabalhando numa companhia, numa empresa, a empresa criando um ambiente propício para isso, a cultura que a gente tem falado aqui, já vai ajudar ele a dar o primeiro passo. Né? Então é super importante isso. Agora, se ele não consegue fazer nada disso, o que acontece com ele? Ele fica desengajado, desmotivado. Né? E qual seria a saída para tentar voltar ele nesse engajamento e nessa motivação? Porque eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. Eu estava lendo aqui um artigo do amigo meu, Juliano, né? E ele falou que acho que na pesquisa dele, a cada 6 pessoas que estão na empresa, 2 ou 3 estão desmotivadas e desengajadas. Quer dizer, metade, né? Então, como melhorar essa equação aí, na sua opinião? A gente precisa entender o porquê que ele está assim, né? Por que ele está desengajado e o que ocasionou esse desengajamento. Eu acho que esse diagnóstico é o diagnóstico inicial. A partir daí, traçar planos específicos em parceria com a RH e não jogar a responsabilidade para o RH. Claro. Porque hoje muitos líderes falam, vem aqui fazer a gestão, vem aqui conversar com as pessoas porque elas estão desmotivadas. Esse é o papel do líder, né? O RH não vai fazer isso. O RH, ele é um COI. Ele vai te ajudar na estratégia e na execução, mas quem vai ali no dia a dia fazer a gestão das pessoas é a liderança, não é o RH, né? Então, eu acho que primeiro fazer esse diagnóstico e a partir daí tentar resgatar essas pessoas. Até porque, para e pensa. Você tem que cuidar de contratar e reter, desenvolver, plano de cargos e salário, carreira. Você tem um leque de atividades, de preocupações que é uma coisa imensa. Sim. E ainda ter que trazer o colaborador para ser protagonista da vida dele, para que ele possa cuidar da espiritualidade, saúde física, mental, planejamento financeiro e carreira. Então, assim, é muita coisa. Exato. Então, ou seja, o papel do líder na ponta ali de ser um mentor desses liderados faz toda a diferença, porque no final ele precisa que o resultado aconteça, né? E é ele ali com a equipe, né? Então, é uma força, né? Uma força que tem que todo mundo junto no mesmo barco, né? E eu acho que o RH ele tem que estar junto nessa jornada, principalmente. Orquestrando, né? Orquestrando, exatamente. Né? Eu já passei por empresas que os líderes diziam assim para mim, Ataíde, conversa aqui com fulano de tal, porque a pessoa está desmotivada, não está entregando o resultado. Falei, eu posso conversar, mas você vai estar comigo nessa conversa. Né? Eu posso estar junto com você, mas quem vai conduzir esta conversa é você, porque precisa desmistificar esse tabu de que o RH é o departamento mais feliz da empresa, né? É o que só faz festa, é o que só se faz aniversariante do mês, e não é. O RH, ele é um departamento fundamental e estratégico para a organização e tem que trabalhar do lado dessas lideranças e do CEO para atingir os resultados. Já foi dessa outra forma, mas eu acho que hoje está muito mais nesse formato. Exato. Ele fazendo parte da estratégia do negócio, sendo protagonista dos negócios da empresa. É isso aí. Para e pensa o seguinte, né? Será que o problema é a empresa? Será que o problema é o trabalho que ele tem? Como é que esse cara hoje está olhando a vida dele em todos os outros aspectos da vida? Porque talvez a empresa seja a reta final. Mas como é que está hoje a família? Como é que está o esporte? Como é que está o lazer? Como é que está o planejamento financeiro desse cara? O que ele está investindo, independente da empresa,
para que ele possa trazer aqui um eixo um pouco mais equilibrado nesses aspectos, porque não pode ser só a empresa culpada por muitas vezes aí eu não estou bem e o problema é a empresa. Né? Como é que eu estou como pessoa, como ser humano? Né? Então, a partir do momento que você trabalha mais isso, que você entende a causa do problema, aí sim você vai trabalhando todos esses aspectos e a empresa também vai ajudar. Mas a empresa não pode ser só a única culpada por você não estar bem, né? É uma mão de via dupla, né? Exatamente. A gente tem direitos, deveres e obrigações. Faz total sentido isso que você trouxe. E, Ataíde, como é que você acha que os benefícios corporativos podem fortalecer a cultura? A gente está falando muito aqui de cultura. Você acha que tem algum benefício ou outro que ajuda na questão da cultura das empresas? Ou não tem? É sempre os tradicionais e os tradicionais sempre vão prevalecer na cultura? Qual a sua visão disso? Eu acho que vai muito de cultura para cultura e de empresa para empresa. Tem empresas que acreditam que determinados benefícios padrões aquilo e ponto, resolve. Tem empresas que não, que já saem um pouco dessa caixa. Então, a gente tem hoje alguns programas, por exemplo, de licença maternidade, onde eu faço um trabalho de acompanhamento com essa pós-gestação, com essa mãe de primeira viagem. Então, existem outros tipos de benefícios que fortalecem esse tipo de cultura. Mas a empresa precisa acreditar nisso, né? Então, tem empresas, por exemplo, que pessoas saem de licença maternidade e não recebem o vale-refeição. Né? Hoje, a gente tem uma boa prática dentro da organização que, ela está saindo de licença maternidade, mas ela também precisa se alimentar. Né? Então, a gente continua pagando esse tipo de benefício, ainda que seja padrão, mas se estende para uma licença. Né? Uhum. Existem outros tipos de benefícios corporativos que são muito legais, benefícios flexíveis, onde eu não fico numa caixinha de vale refeição, vale transporte, assistência médica. Não, eu faço uma cesta de benefício para ele, flexível, e ele faz o que ele quiser, que faça sentido para ele, porque para algumas pessoas alguns pontos são mais importantes para as outras, né? Então, tem muito disso já, eu vejo muitas empresas já indo por esse caminho e facilitando esse processo, mas acho que empresas que já estão pensando assim já estão saindo na frente e indicadores trazem isso com uma retenção de pessoas muito maior. Né? O índice de rotatividade cai absurdamente porque... Imagino. Isso complementa, né? Sim, eu tenho ouvido bastante também o auxílio paternidade, né? Que normalmente por lei são quantos dias por lei? 5 dias. 5, né? E tem empresa dando 1 mês, 2 meses até. Poxa, se tem eu fosse funcionário, eu ia me dar bem. Eu acho que eu ia ficar quase o ano inteiro de férias. Tem até empresas de 3 meses aí de auxílio. Ele tira férias, mais 2 meses, dá 3 meses. Para ajudar, para ficar junto com o filho dele, junto com a família, enfim. E tem se falado nisso. Eu acho que nessa geração também mais nova, eles dão muito valor para isso, para esse tipo de coisa. Não é só dinheiro, né? Isso. Claro, salário é importante, remuneração, compensação é importante. Qualidade mas eles de vida, estão olhando né? muito para bem-estar, para esse tipo de benefício, Total. né? E outra... Ou eu tô errado, que tô falando besteira você tá aqui. corretíssimo, Me corrige, Ataíde. Sérgio, você está corretíssimo. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer também, quando a gente fala, por exemplo, de licença paternidade, né? Quais empresas que estão olhando para as pessoas que são LGBTQIAPN+, estão adotando crianças? Que, aliás, ou tem estão... isso, né? Licença paternidade. Porque Exatamente. Né? Os dois são. Exatamente. Só que muitas empresas restringem a mulher e ao homem e não olham para esse tipo de público. E, gente, isso é uma realidade. A gente tem visto casos de pessoas adotando crianças e casais homoafetivos, enfim, da comunidade e que precisam ter esse direito estendido, né? Sim. Precisam ter direito até a licença casamento. Se eu entrar numa união estável, por que não? Então, isso é uma diferença de empresas que saem na frente olhando para esse público. E quanto o maior número de pessoas diversas dentro da organização, a possibilidade da gente ter soluções novas, pensar em criatividade, em produtos novos para o mercado para atender outras demandas, é muito maior. Exato. E lá onde você está hoje é híbrido, né? Home office, né? É híbrido. Isso.
E aí, com essa questão de Eu tenho híbrido e tenho uma galera home office também, porque eu tenho gente espalhada em todo o território nacional. Ou seja, mas não está 100% presencial, né? Nem é a ideia. Nem é a ideia, então, exatamente. Então, nessa questão de conectado, né, mais à distância, você acha que isso dificulta a questão de manter aquela cultura da empresa, ou isso é indiferente se está híbrido ou não, ou presencial ou não? Existe esse tabu de que fazer parte da cultura organizacional eu tenho que estar presente no dia a dia, né? E eu discordo completamente disso. Legal, qual a visão? Eu acho que a cultura, ela vem quando o líder vê para uma reunião de one-on-one remoto e eu reforço os valores comportamentais daquela pessoa. E quando há algum tipo de desvio, tem uma conversa franca. Só que sem essa conversa punitiva, uma conversa corretiva, né? Então, eu acho que dá para se trabalhar cultura em times remotos e times híbridos tranquilamente. Tranquilamente, né? É isso, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Não tem mais esse negócio, dá para fazer mesmo não estando 100% presencial. Até porque, quando você tem uma conversa direta com a pessoa e fala para ela o seguinte, olha, essa aqui é a recompensa, esse aqui é o seu esforço e eu vou te ajudar nas correções para que essa recompensa aconteça. Sim. Então, ou seja, eu vou jogar o jogo contigo. Boa. Né? Aí vem uma reflexão, né? Que tipo de ações eu como empresa, eu como RH, eu como líder estou promovendo dentro da organização para fazer com que aquela pessoa tenha vontade de ir para o escritório e trabalhar ali com o time. Então é muito disso. A pessoa tem que querer ir lá, estar presente para conversar com as pessoas, claro. Integrações. Aqueles poucos dias que ela vai, já fica assim do dia que ela quer ir. Exato. Ela não quer, you can't miss it. Vai ter que ir. É isso. Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu quero ir naquele dia que faça sentido e que eu queira estar junto com as pessoas. Eu acho que eu sinto isso, inclusive aqui na corretora. O pessoal de entrega de pós-venda vem 2 vezes por semana. E eu sinto que realmente eles querem ir. Então eles fazem uma festinha, e trazem um bolinho, e trazem uma comidinha, e fica e tal, etc. Então criou essa cultura, né, de realmente querer vir nos dias presenciais. Pertencer a uma comunidade, né, a senso de pertencimento também, né, e acho que a empresa tem isso. Né? Isso é engajamento, propósito, tudo aquilo que a gente tem conversado aqui. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, nós vamos ter que encerrar, mas eu não queria encerrar isso aqui sem antes perguntar para o Ataíde, nosso convidado, que conselho você daria hoje para os profissionais da área de RH, para quem quer fortalecer a cultura da empresa onde trabalha e cuidar da saúde mental das pessoas, ou qualquer outro conselho de carreira que você queira dar, aproveita agora. Olhando lá para a câmera, que conselho você daria? Eu acho que para esse fortalecimento, né, de cultura, a gente precisa estar mais próximo das pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo e a grande chave do negócio. Quando eu estou próximo das pessoas, aliado com essas pessoas e comprometido com essas pessoas e entendendo as dores e dificuldades e limitações de cada pessoa colaboradora, a gente tende a ter um ambiente mais colaborativo, né? E muito se fala da inteligência artificial e o medo que a gente tem de perder os nossos empregos. Ser substituídos, né? Ser substituído pela inteligência artificial. Eu, semana passada, participei de um workshop muito legal que fala exatamente sobre isso. Ela não vem para substituir as pessoas, ela vem para ajudar e facilitar na vida das pessoas. Só que eu acho que a gente, antes, como RH, e aí eu penso, né, dentro da minha trajetória, eu acho que a gente tem que fazer o back to basic, vamos voltar um pouquinho atrás, fazer o básico para começar a pensar nessas questões de inteligência artificial. Porque hoje a gente vê muitas empresas não fazendo o básico, que é cuidar das pessoas. Pessoas felizes trazem melhores resultados. Eu acredito muito nisso. E trazendo resultado, a empresa cresce, a possibilidade de um plano de carreira dentro da organização e eu não ter que buscar no mercado externo é muito maior, né? Então, eu dou oportunidade interna para as nossas pessoas. Então, as pessoas precisam querer crescer também junto com a companhia e a companhia precisa entender que para crescer precisa dessas pessoas. É isso.
Legal. Eu queria aqui, então, agradecer ao Ataíde por Eu que ter agradeço. participado. Super obrigado. Obrigado por Foi você estar aqui com a gente. Muito Você obrigado. pode vir mais, viu? Pode Estaremos mais vezes Então aqui, tá bom. Sérgio. Obrigado, A presença gente. é maravilhosa. Esse é o B Mais Cash, o podcast da Corretora Ânima. Obrigado, Valeu. Valeu, gente. Até Obrigado. mais.